Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou o Frederico, aqui a gente fala de investimentos, negócios, treinamento, estilo de vida, tudo baseado na minha experiência de vida. Então vamos nessa. O tema do vídeo é construção, imóveis ou investimentos. O que é a melhor opção para você construir riqueza? Vamos falar desse tema aqui, vou trazer aqui para vocês a minha experiência pessoal, que é dos imóveis, que é através da construção. Então vamos colocar aqui um tema básico, porque você tem duas questões muito diferentes quando você fala de imóveis. Você tem a questão dos imóveis. Por exemplo, eu vou só comprar imóveis e vou acumular riqueza com esses imóveis comprados, ou eu vou construir os imóveis? Uma questão que eu tenho que colocar para vocês é a seguinte: quando eu comecei lá atrás, o que aconteceu? Eu não tinha a opção de comprar os imóveis, simplesmente pelo fato de que eu não teria o dinheiro para comprá-los, entende? Não teria o dinheiro, então eu teria que fazer a construção, porque eu só ia ter dinheiro para comprar o lote e construir os imóveis pouco a pouco, de acordo com o que eu tivesse condição de fazer. E na época, lá mais de 20 anos atrás, eu não tinha nem acesso à questão de como que de ações, empresas, tudo mais. Acho que nem existia nada online nesse sentido. Tudo que tinha era através de você investir diretamente lá na bolsa de valores, né? Detalhe, eu coloquei aqui para vocês, enquanto eu vou trabalhando aqui o tema do vídeo, eu coloquei aqui para vocês esse vídeo desse cara aí no fundo construindo uma cabana de madeira nas montanhas, em algum lugar no hemisfério norte, provavelmente é Estados Unidos ou Canadá, não sei aonde é não, sabe? Mas como visual assim pro vídeo, fica muito bonito, né? Então, o que é a questão? Por exemplo, hoje você tem uma outra realidade. Hoje você tem uma realidade de quê? Olha, você tem aqui os investimentos em ações, os quais você pode fazer pela internet, então é muito fácil. E também você tem os investimentos em imóveis, que você vai ter que comprar um imóvel, e o imóvel é uma coisa muito mais cara, então é difícil. E você vai ter que ter ainda o trabalho de alugar aquele imóvel e tudo mais, então é muito mais complexo. Agora, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, eu vou contar para vocês o meu caso pessoal, a minha experiência, que é a seguinte: eu comecei lá atrás, então, como eu disse, eu só tinha a condição de comprar o lote e fazer o imóvel, não tinha outra saída. Mas vamos trabalhar aqui um pouco os números dessa realidade. Então, você hoje, por exemplo, se você investir em FIIs, que é uma forma indireta de se investir em imóveis, o que acontece? Você investindo em FIIs estará investindo em imóveis. E aí você poderá dizer para mim: ô Fred, mas como é que é, cara? Você vai investir em imóveis, vai fazer um galpão, vai fazer uma casa, uma coisa qualquer? E como é que isso vai voltar para você? A questão é, quando você pensa em FIIs, você está pensando meramente numa renda passiva. Se você pensa em comprar um imóvel para alugá-lo, ele é em parte uma renda passiva, porém não totalmente, porque um imóvel sempre dará algum trabalho. Agora, se você vai construir um galpão, ou uma casa, ou o que quer que seja, por um tempo ele vai ser uma coisa muito ativa, porque você vai ter que trabalhar na construção e não vai ser fácil. Porém, depois de um tempo, ele se torna mais perto do que de passivo, porque mais perto, porém nunca 100% passivo. Por quê? Porque o que vai acontecer será o seguinte: se for um imóvel comercial, por exemplo, a tendência é que ele dê muito menos trabalho do que os imóveis residenciais. Então você tem que separar isso. Deixa eu colocar aqui para vocês agora números que, na verdade, são números que eu estou pegando aqui só da minha experiência, então eles são números fictícios, porém baseados na minha experiência, ou seja, eles vão se aproximar bastante do que é a realidade hoje. Então você pega, por exemplo, suponha que você vai construir um imóvel comercial, seja um galpão ou uma loja, e vamos criar aqui um cenário, um cenário de ideal. Vamos supor que você vai comprar um lote, por exemplo, de
100 mil reais, aí naquele lote você vai gastar mais 200 mil reais na construção e, no final das contas, você vai ter um imóvel no qual você gastou 300 mil reais. Porém, aí é que vem a diferença da questão da comparação com as ações, por exemplo. Porque quando você compara um imóvel pronto com as ações, o que acontece? Ou com o FIIs, ou mesmo com a renda fixa, né? Porque aqui no Brasil a gente está no país dos rentistas, ou seja, aqui se paga muito bem aos rentistas, porém, em contrapartida, a nossa atividade econômica fica prejudicada no país, porque você tem um estímulo muito forte para colocar seu dinheiro na renda fixa, por outro lado, você não tem um estímulo para investir o dinheiro em atividades da economia real. Então, beleza. Voltando aqui ao nosso exemplo. O exemplo é o seguinte: você foi lá e construiu e gastou 300 mil. Gastou 100 no lote e gastou mais 200 na construção. Ok. Qual que vai ser o valor desse imóvel? Aí é que é o grande pulo do gato. O valor desse imóvel não vai ser 300 mil. Muito provavelmente será algo em torno de 600 ou talvez até mais. Entende? E se você for alugar esse imóvel, aí, por exemplo, se você for vender, você vai falar assim: ó, eu vou vender por 600, é top. Porém, se eu for alugar, eu vou alugar, por exemplo, por 3 mil. Aí você vai falar assim: porra, mas um imóvel que você está alugando por 3 mil não compensa, porque se eu colocar o dinheiro na renda fixa ou no FII, ou até mesmo numa ação de dividendos, ele renderá algo em torno de 1%. Porém, se você coloca o imóvel e você está alugando ele por 3 mil, você está alugando ele por 0,5% só do valor total do imóvel. Porém, o pulo do gato é esse, porque é 0,5% do valor de venda. Porém, não é 0,5% do valor que você gastou efetivamente para a construção do imóvel. Esse aqui é todo o pulo do gato. E é daí que vem a construção de riqueza em imóveis. Quer seja na questão do aluguel, quer seja na questão da venda. Eu sei que quando a gente olha no primeiro momento, a questão da venda ela salta aos olhos como uma questão que parece que é muito mais vantajosa, sabe? Você, por exemplo, você olha assim a questão da venda e você, nesse exemplo que eu dei, você comprou um lote de 100 mil, gastou mais 200 na construção e o imóvel vai valer, por exemplo, 600 ou até mais. Em muitos casos, em construções que eu fiz, ele valia 700, 800 ou até mais. Porém, gente, a economia real ela é muito engraçada. A economia real, às vezes, ela prega peças na gente. E a realidade, ela funciona de uma forma que com muitas coisas que a gente não consegue prever, entende? A realidade no papel é uma, a realidade de fato é outra. Então, o que ocorre? Eu tive imóveis, os quais eu construí lá atrás, que eu construí, por exemplo, 20 anos atrás, e que eu não sei dizer para você hoje o que teria sido melhor. Se teria sido melhor eu tê-lo vendido naquela época e ter dobrado ou mais do que dobrado o dinheiro, e aí ter construído outro, ou se o melhor foi tê-lo mantido alugado, que foi o que eu fiz. Porque mantendo-o alugado, o que aconteceu foi que aconteceu uma valorização muito maior do que o que eu poderia imaginar. Entende? Muito maior. Em momento nenhum eu imaginei que poderia acontecer uma valorização da forma que aconteceu ao longo dos anos. E ao mesmo tempo que isso valorizava, o imóvel, digamos assim, de 20 anos que ele foi construído, ele não ficou vazio 20 meses. Entendem? Ele ficou vazio, digamos assim, 15 meses no máximo. Existiram inquilinos que ocuparam esse imóvel, que existiu um inquilino, por exemplo, que ficou lá 10 anos, dando zero trabalho. Ah, isso foi uma sorte que você teve, Fred? Não, não foi sorte. É lógico que a gente considera que existe o fator da sorte também.
Tá aí o Nassim Taleb, para não deixar a gente iludido, no livro dele, Iludidos pelo Acaso. Ok, beleza, concordo com vocês. Eu posso ter tido sorte também, mas não foi só isso. É o fato de você escolher o inquilino, é o fato de você ser cuidadoso com o seu imóvel. Então, eu vejo muitas vezes vídeos, aqui mesmo no YouTube, eu vejo, falando de, imóveis não são bons e tudo mais e tal. Ok, eles podem não ser bons, eu até posso concordar, enquanto um investimento meramente passivo. Porém, se você os trata como uma atividade profissional sua, e aí pode ser a sua primeira atividade profissional, como foi o caso da minha, ou pode ser uma segunda atividade, na qual você pode perfeitamente se especializar também, aí sim, eles são muito lucrativos e muito bons. Então eu gostaria de trazer para vocês essa reflexão aqui hoje sobre os imóveis, porque eu vejo que eles são muito mal entendidos, principalmente aqui na comunidade do YouTube, tá bom, meus amigos? Se você achou esse vídeo interessante, me fala nos comentários que a gente continua esse papo por lá. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.